Muito bem, boa noite a todos. Estamos começando mais um Edcast, nosso episódio de número 15. Eu sou o Rafael e a minha frase de hoje é de Chico Xavier. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Da minha parte, boa noite. Gaspar, daqui de Itapema. Hoje, por felicidade minha e do Rafael, estamos fazendo o programa juntos. Muito bem, estamos aqui, lado a lado. Lado a lado. E a minha frase é o seguinte: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. De Allan Kardec. Muito bem. Colhe aquilo que planta, literalmente. Todos colhem o que plantam. Uhum. E nem sempre a colheita, a semeadura é obrigatória, né? Uhum. Mas a colheita é. A colheita é. Esta ninguém escapa. Não tem jeito. Então tá, nosso tema de hoje é a comunicabilidade com os espíritos. Comunicabilidade dos espíritos. Dos espíritos. Vamos falar um pouquinho de Moisés, vantagens de comunicação com os espíritos. Da época em que eles se comunicam com os homens. Da época que se comunicaram com os homens. Enfim, vamos fazer um apanhado aí, né? Vamos. Ok. Vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer a oração, então. Muito bem. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a sua luz, a sua paz, que estejam conosco nessa aula de hoje, nos instruindo e nos intuindo a uma boa aula. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui em Itapema, ao lado do meu pai, gravando essa aula de hoje, e que os espíritos também intuam e estejam juntos os nossos ouvintes para aproveitarem bem a aula. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, por onde podemos começar então a aula de hoje? Bom, vamos falar um pouquinho da época em que os espíritos se comunicam com os homens. Uhum. Pelo que sabemos, pelo que os próprios espíritos nos dizem e nos instruem, eles se comunicam com os homens desde da idade mais remota, desde o início da humanidade, eles têm se comunicado com os homens. Uhum. Na antiguidade, apenas pessoas tidas como iniciadas Sei. podiam se comunicar com os espíritos. Sacerdotes e Oráculos, oráculos, as né? sibilas, Uhum. na parte dos indígenas, né, os pajés. Pajés. Então não importava muito se a pessoa tinha ou não a mediunidade, ela tinha que fazer parte daquele grupo seleto. Uhum. Mas tudo isso reforça a ideia de que os espíritos sempre se comunicaram com os homens. Uhum. Que a comunicação sempre foi inerente ao ser humano, né? Sempre foi Sempre esteve inerente. presente em todos os tempos e qualquer sociedade, né? É verdade. Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo da nossa apostila que diz o seguinte, ó: os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Uhum. Então, vocês lembram da nossa aula passada que nós falamos sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aqui novamente, né, reforçando essa ideia, dizendo que os espíritos atuam de forma incessante, Uhum. tanto no mundo moral quanto no mundo físico. E o que isso reforça a nossa aula e o nosso desejo de que todos se instruam e busquem um pouco mais de informação? Que os espíritos se comunicam de uma forma ou de outra, eles se comunicam com os homens. Sim. Eles influem nas decisões dos homens, inclusive no mundo físico, no mundo material. Uhum. A comunicabilidade dos espíritos ela é contestada por algumas religiões, pelos céticos, pelos detratores da doutrina espírita, que dizem, algum deles, que é impossível se comunicar com os espíritos. Uhum. Outros alegam
que não se pode perturbar os mortos porque Moisés proibiu a comunicabilidade com os espíritos. Exato. E realmente, indo lá na Bíblia, está lá uma proibição muito específica sobre a comunicação com os espíritos. Tem aí o trechinho da Bíblia? Eu vou ler, então, em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9, 10, 11 e 12. Uhum. No versículo 9: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. No capítulo 10, versículo 10: Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. No versículo 11: Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. No versículo 12: Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Uhum. Bem, são afirmações severas e que deixam muito claro que você não pode ser um adivinhador, você não pode buscar orientação com os espíritos. Mas isso é na época de Moisés. Vale lembrar que ele, quando fez essas instruções, era pro povo que vinha do Egito, né? Tinha um recém-saído do Egito, e era um povo que vinha com as superstições e crenças egípcias, né? Inclusive de deuses, de mais de um deus. Então ele estava incutindo uma nova religião para esse povo. E essa proibição vinha disso, né? Não, vamos parar com isso porque isso está errado. É verdade. O povo hebreu, que ficou 400 anos sobre o domínio, sobre escravo, o jugo egípcio, sobre o jugo egípcio, ele pegou todas as práticas que os egípcios tinham. E esta prática de se comunicar com os mortos, de consultar os mortos, inclusive consultar sobre o futuro, era dos egípcios. Sim. E os hebreus trouxeram essa tradição, esse costume, esse hábito. E Moisés, vendo que aquilo era um ato, inclusive, desonroso em relação aos espíritos, que faltava o respeito com os espíritos, não tinha nenhum fim nobre a comunicação com os espíritos. Era feito à toa, né? Era feito para qualquer fim, para qualquer fim não nobre, né? Qualquer coisinha estavam consultando espíritos e adivinhador e qualquer coisa do gênero. Né? Isso mesmo. Qualquer finalidade, qualquer coisa que eles iam fazer, eles consultavam os espíritos. Sabemos nós hoje, com a doutrina espírita, que os espíritos respondem a tudo. O que você perguntar a eles, eles te respondem. Então, eles tinham respostas. Só que com certeza não eram respostas que se concretizavam. E não eram espíritos superiores. Também não eram espíritos... Porque não eram pessoas que estavam pensando em fazer o bem. É verdade. Então, não eram espíritos bons que estavam se comunicando com esse povo. Aliás, você falou que não tinham a intenção e nem o desejo de fazer o bem. Esta é uma das chaves principais da comunicação com os espíritos. É o bem que se pode fazer a eles e o bem que eles fazem a nós. Porque não é só daqui para lá que vão as vantagens na comunicação. De lá para cá também. Sim. Eles nos instruem, eles nos mandam mensagens de encorajamento e nós temos uma infinidade de benefícios que as comunicações dos espíritos nos trazem. Mas eu gostaria de me referir agora ao Livro dos Espíritos, na introdução, lá na parte 6. Peço a todos que tiverem o livro na mão e que, no momento em que estiverem ouvindo esta informação, abram o seu Livro dos Espíritos, vão lá e leiam o que é que diz a respeito das instruções que os Espíritos mandaram para os homens. Então nós temos aqui 2, 3 páginas de instruções
que são a base da nossa doutrina espírita. É claro que a gente não vai poder ler tudo isso aqui, mas vamos ler alguns dos trechos, algumas das informações, algumas das instruções que os espíritos mandaram. Por exemplo, eles dizem: os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então estão dizendo que os espíritos revestem um corpo humano, de carne, a matéria, que morrendo a matéria, o espírito se vê livre. Se vê livre, né? Volta para casa. Se torna livre. Outra informação. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Este laço que eles falam é o perispírito, é o corpo fluídico. Que vamos estudar mais para frente. Que mais na frente nós vamos estudar. Exato. Deixa eu ler para vocês mais uma muito interessante que eu achei. Dizem eles: o mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então vejamos que não é que nós não somos importantes, porque Deus escolheu o ser humano para a habitação dos espíritos, né, para que o espírito fizesse o seu estágio, a sua evolução. Mas ele é descartável, inclusive. Sim, né? O corpo físico é temporário, né? É temporário. Como tem uma finalidade que é pra gente espiar os nossos defeitos, os nossos débitos, e depois, né, deixa pra lá e segue a vida espiritual. Sem dúvida alguma. Então, acho que assim, ó, só pra gente resumir, por que Moisés então proibiu, né, a comunicação com os espíritos? Vamos lá. Primeiro que estamos falando de uma época de 1500 a.C., 1800, né? 1500, 1800 a.C., não sei exatamente. 1800 então, anos. Vamos se situar no cenário na época. Pensa num povo extremamente ignorante, extremamente... Ainda tinha muito para evoluir no campo espiritual. Então, Moisés, muito precavido, proibiu essa comunicação em função da falta de informação, eu penso. Porque era um povo que só usava para sortilégio, só usava para adivinhação, só usava essa comunicação para qualquer fim, menos o nobre, menos para fazer o bem. Menos o fim nobre. Então eu acho que Moisés, até intuído talvez por espíritos superiores, não, vamos proibir essa comunicação. Por que hoje a gente pode? Por que hoje a doutrina espírita se comunica com os espíritos? Qualquer um, né? Lógico. Mas por que nós fazemos isso? Porque hoje o homem já evoluiu muito. Vamos lembrar que ainda existem pessoas que fazem uso da comunicação com os espíritos para os mesmos fins que tinham há 1500 anos antes de Cristo, certo? Tem gente que usa a comunicação com o espírito para ler carta, para ler mão, para tentar adivinhar o futuro como cartomante, como, sei lá, qualquer tem muito disso por aí. Então fica aqui até o alerta, né? Qualquer pessoa que está fazendo isso, está lendo o futuro para você, se comunicando com os espíritos, não está cercado de bons espíritos, porque o futuro é vedado ao ser humano, né? Deus permite, em casos extremos, em casos raríssimos que se conheça o futuro, de algum outro caso, só para que tenha um determinado fim. Mas é muito raro. O futuro do homem é vedado, ou seja, não cabe a nós conhecermos o futuro, porque senão a gente ia negligenciar a própria vida presente. É verdade. Imagina vocês, se nós soubéssemos que iríamos morrer em tal data, exato. que iríamos continuar pobres, ou que daqui a alguns anos estaríamos ricos. Tá lá previsto que você vai ganhar numa Mega Sena, você ficar sabendo disso, pronto, você negligencia o resto. Não precisa mais trabalhar, não precisa mais fazer força. Não precisa mais ir em busca de algum objetivo, porque ele vai acontecer no futuro. Então eu penso assim, que essa proibição, da forma como Moisés fez, está valendo até hoje. Tipo, você não pode se comunicar com os espíritos para fins para fins indignos, que não seja
apenas para estudo e para ajudar o próximo. E para a né? instrução, né? Própria, Exato, né? Para a instrução própria e ajudar o próximo. O Espiritismo se comunica com os espíritos para este fim, né? Para evoluir, para estudar e para ajudar o próximo, sem fim lucrativo e sem fim de zombaria, sem fim menor, né? Um parágrafo aqui da nossa apostila, que todos podem baixar depois e ler todo o texto, diz assim, ó: a evocação dos espíritos, exercida na prática espírita, tem o fim de receber conselhos dos espíritos superiores, demoralizar aqueles voltados para o mal e continuar com as relações de amizade e amor entre entes queridos que partilharam ou não a vivência reencarnatória. Certo. Então, este é um fim nobre, porque você, com a comunicação, você pode moralizar espíritos inferiores. Exato. Você pode, moralizando este espírito, muitas vezes acabar com uma obsessão em que o espírito ignorante não sabia que estava fazendo o errado. Recebendo a instrução dos encarnados, ele pode seguir o seu caminho e pode deixar aquela obsessão. E também para receber instruções. Exato. Com as comunicações com os espíritos, os homens evoluem, recebem instrução. E mais interessante ainda, nós ficamos sabendo como que é o mundo espiritual. Eu acho que é uma das instruções mais importantes que os espíritos nos trazem, é nos revelar como é que é o mundo espiritual. O que te espera após a morte do corpo físico. Exatamente. Né? Porque quando nós estudamos a respeito disso, sabemos como é que funciona o mundo espiritual. Sabemos que ao desencarnar, em nós não vai mudar nada. Sim. Simplesmente vamos ficar sem o nosso corpo de carne. E vamos voltar para a nossa pátria. Isso é muito interessante a gente saber. Nós estamos retornando para casa. Sim. Retornando para um lar em que nós já vivemos, quiçá, milhares e milhares de anos. Mas isto somente a doutrina espírita traz. Somente os espíritos que se comunicam com fins nobres podem revelar e trazer, através de uma doutrina como a doutrina espírita, tão reveladora, tão consoladora, que tantos benefícios trazem àqueles que praticam e àqueles que procuram a doutrina. Exatamente. Então, continuando, o que a gente poderia dizer a respeito da comunicabilidade dos espíritos? Que ela existe, sempre existiu, é importante. Para quem acredita que ela não existe ou não possa existir, né? Moisés só proibiu porque ela existe. Porque ela existia. Né? É verdade. Se alguém aí sei lá, tá nos ouvindo e é muito cético e segue a Bíblia no seu íntimo, no seu ponto mais crítico, tá aí. Se Moisés proibiu, é porque realmente existe comunicação com os espíritos. Eles estão lá, eles estão à nossa volta. É verdade. Senão não teria motivo para proibir. E é interessante a respeito daqueles que se pegam na proibição de Moisés, porque seguir então uma doutrina, ou então por que obedecer certos conselhos de Moisés e não seguir toda a lei de Moisés? Toda a lei de Moisés. Porque algumas coisas ainda podem até hoje e outras não precisam mais. É verdade. Entendeu? E a lei de Moisés era severa. Exato. Era dura. Ele, quando criou as leis, ele criou passando para os hebreus, dizendo que eram leis de Deus. Temos a lei de Talião. Lei de Talião. Corte a mão de quem rouba, fura o olho de quem tá pregando a mentira, sei lá, qualquer coisa assim. É verdade. Moisés proibia, e está lá na Bíblia, se alguém pesquisar, não lembro agora exatamente onde, a proibição de comer carne de porco. Tanto é que os judeus não comem carne de porco até hoje, mas católicos e outras religiões que seguem a Bíblia todos se alimentam, comem normalmente, porque era um animal considerado impuro. Né? Mas tem que lembrar a época em que Moisés fez todas essas leis. De novo, 1800, 1500 antes de Cristo, vamos lá, transmitia-se, por exemplo, só falando rapidinho, muitas doenças pela carne de porco. Como até hoje, a gente sabe que é perigoso. Só que hoje, claro, né, a higiene e a evolução do homem já nem se compara. Imagina a 1500 antes de Cristo, comer carne de porco, a quantidade de doença que se transmitia. Então Moisés vai lá e proíbe. Então uma série de leis que Moisés implantou em função da sociedade da sua época.
Que hoje não se aplicam mais. Que hoje não se aplicam mais. Ninguém aqui, pelo amor de Deus, está desrespeitando a Bíblia, pelo amor de Deus. É verdade. A gente respeita e muito a Bíblia e o próprio Antigo Testamento. Mas algumas coisas nós evoluímos, né? Não precisam mais serem seguidas ao pé da letra como está na Bíblia. Né? Jesus, quando veio à Terra, ele disse que eu não vim derrogar as leis, mas cumpri-las. Então ele mudou, na essência, a lei de Moisés. Aquelas leis chamadas civis. Porque a lei de Moisés é uma lei civil. Era uma lei civil. Era para reger uma sociedade. Para reger uma sociedade. Exatamente. A lei de Deus, que é o Decálogo, Jesus a cumpriu na sua íntegra. Ou seja, e hoje o Decálogo é tão atual como vai ser daqui a bilhares de anos. Os 10 mandamentos valem e vão valer sempre. Sempre. Então Jesus foi muito, muito feliz quando disse que não veio derrogar as leis, mas cumpri-las, porque ele estava se referindo exatamente aos 10 mandamentos. Exatamente. Aquelas leis de Moisés, que serviram para aquela época, quando Cristo esteve na Terra, já não serviam mais. Exato. Você imagina hoje. Imagina hoje. No século XXI, ficar justificando que Moisés proibiu a comunicação dos espíritos para ou criticar uma doutrina ou não querer acreditar que os espíritos se comunicam. Precisam se comunicar. Sim. É um ato de caridade, muitas vezes, você se comunicar com os espíritos, porque eles estão necessitados de instrução, de esclarecimento, né? As cartas psicografadas que os médiuns mandam. Chico Xavier foi um grande mensageiro. Nossa, foi um bálsamo para quantas mães, para quantas pessoas. Quanto alívio trouxe, quantas dores ele curou. Por quê? Porque o espírito do outro lado do mundo mandou uma correspondência dizendo que estava bem, dando detalhes, inclusive, que somente a família conhecia. E que era impossível não ser verdadeiro. Então essas comunicações a gente tem que acreditar que elas existem, que elas são verdadeiras, que são benéficas, e que somente aqueles, como você falou, aqueles que vivem adivinhando o futuro, com sortilégios, cobrando por consultas espirituais, esses com certeza não estão com a espiritualidade maior. Não estão acompanhados de espíritos nobres que venham trazer instrução, que venham trazer conhecimento ao homem. Olha, e não são poucas as pessoas que usam dessa prática. Tem muita gente cobrando favores ou mesmo dinheiro para fazer essa comunicação, essa dita comunicação com os espíritos. Não está bem acompanhado. Não está, né? Não tão bem acompanhado. Agora, muita gente também procura esses sortistas. Porque acreditam que eles vão revelar o futuro, que vão revelar segredos que eles não saibam. Exato. Né? Enfim, eles vão atrás de uma ilusão que não tem nenhuma verdade e que não lhes traz nenhum benefício. Mas aí é mais uma prova de que essas pessoas, mesmo não conhecendo a doutrina espírita, mesmo muitas vezes não tendo nenhuma religião, eles acreditam na comunicação dos espíritos. Exatamente. Porque eles vão atrás desse tipo de pessoa. Desse tipo de comunicação. Eu acredito que tem um espírito ali se comunicando. Eu acredito que de alguma maneira vai estar ajudando eles, mas infelizmente não vai estar, né? Vai estar mais atrapalhando do que ajudando em muitos casos. Agora, a igreja, de um modo geral, ela não desacredita na comunicação dos espíritos. Inclusive, em práticas, em cultos, é muito comum você ouvir pastores e padres falarem no espírito mal, na influência espiritual, mas eles querem se referir ao demônio, ao diabo. Mas, então, vamos pensar da seguinte forma: mesmo que fosse um espírito, entre aspas, um demônio, é um espírito que está se comunicando. Exatamente. É um ser espiritual que está lá, mesmo que, sei lá, demonizando, digamos assim, está lá se comunicando com alguém. Existe sim a comunicação com os Então a pergunta que se faz é o seguinte: se um espírito mau, entre aspas, um demônio,
pode se comunicar, pode vir influenciar as pessoas, Certo. por que que um bom não pode? Por que um espírito superior não pode? Exatamente. Lógico. Então Deus seria tão injusto ao permitir que um mal viesse fazer o mal aos homens e um bom não pudesse trazer a sua influência, o seu conhecimento e fazer o bem? Exato. É uma incoerência de quem pratica isso, de quem faz esses cultos se referindo somente aos espíritos maus como demônios, como diabo, né, que vem dos infernos fazer isso ou aquilo para os homens, e não falam da mesma forma que espíritos de luz, nobres, possam vir e trazer o bem para os homens. E nos ajudar, é verdade. É uma enorme de uma incoerência, né? Que se usássemos um pouco da nossa razão e do raciocínio, aqueles que pensam somente dessa forma, iriam fazer esse questionamento, né? Sim. Puxa vida, mas se o mal pode vir, por que que o bom não pode? É verdade. É verdade? Então, eu acho que do que a gente tinha que falar e das informações que a gente precisava passar era isto. Nossa aula de hoje, né? Como sempre, a gente pede que as pessoas que nos acompanham, olhando a bibliografia, vão atrás daquelas informações. Tem muita informação lá naquela bibliografia que não está nem no texto e a gente nem pode falar pelo tempo. Sim. Nosso tempo é curto, né? A gente não pode ficar aqui muito tempo porque a aula se torna um pouco enfadonha. Sim, sim. E o objetivo realmente é despertar em cada um que nos acompanha o interesse pela leitura, pelo aprendizado, ir em busca dessas informações na literatura espírita. O que seria de grande valia para quem fizesse isso e que também poderia suscitar dúvidas que poderiam até entrar em contato conosco pelos canais que nós temos, né, que você sempre divulga. Vamos lá, vamos repetir para eles? Repete aí. Nosso e-mail, esdcast@esdcast.com.br. Nosso Facebook, que é o facebook.com/esdcast. E o nosso Twitter, que é o @esdcast. Mandem perguntas. É um tema bem complexo, eu digo. Porque polêmico, né? Polêmico, que envolve Bíblia, envolve às vezes um dogma que está lá enraizado na pessoa. Não, mas espera aí, agora eu tenho que pensar diferente da Bíblia, entendeu? Se tiver outras passagens que você acha que vale a pena comentar, escreva pra gente, manda lá pra gente conversar e discutir o assunto. É isso mesmo. E mais uma vez, né, pedindo a todos que busquem as informações das literaturas, porque às vezes a gente aqui na empolgação e como a gente está falando, podemos até dizer alguma inverdade. Até podemos ter falado alguma coisa que vai de encontro, até mesmo com a literatura espírita. Sim. Nos alertem. Por favor. Nos alertem, por favor. Porque nosso objetivo é passar a informação a mais correta possível. Sim, mas às vezes dá uma deslizada, né? Às vezes acontece. É verdade, somos humanos e podemos errar, né? Exatamente. Vamos encerrar então o nosso bate-papo de hoje com a nossa prece. Antes de encerrar, vamos informar o tema da próxima aula. Vamos lá. Mediunidade. Esse é um teminha conceitos legal. E tipos. Vamos começar a falar sobre mediunidade. Mediunidade. Gente. Bem legal essas aulas. Vale a pena acompanhar. Que tipo de médium que é, qual é o conceito. É bem complexo também. Vários tipos de comunicação com os médiuns. Bem legal esse tema. Bem legal. Então, gente, vamos encerrar a nossa aula com a prece final. Rogando a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, que as suas luzes, os seus ensinamentos, a sua proteção estejam presentes em nossas vidas, que possamos, com o Evangelho de Jesus, seguir o caminho do bem, do amor, da paz, que possamos, com este conhecimento, levar também à prática, que possamos influenciar pessoas de nossos relacionamentos para a prática do Evangelho de Jesus, para o bem, para o amor, para a caridade. Caridade, aliás, que como Jesus disse, é o único caminho para a salvação. E assim então, em nome de Jesus, nosso Mestre, do nosso Pai Criador, dos Espíritos bons que nos acompanham, que nos intuem para uma boa aula, do nosso anjo de guarda protetor, nós despedimos de mais esse encontro dessa noite, rogando a Ti, Mestre Jesus, que a Tua paz e o Teu amor permaneçam entre todos nós. Que assim seja.
Que assim seja. Então tá, por hoje era isso, né? Era isso, boa noite a todos, fiquem com Deus. Muito boa noite e até a próxima.